A cada avanço da ciência e da tecnologia, é preciso rever comportamentos e a relação entre as pessoas. E isso, lógico, vale também para os profissionais de saúde e os pacientes por eles atendidos. Para conversar sobre a bioética no mundo contemporâneo, Cidadania recebe a mestre em Administração de Saúde e doutoranda em Saúde Coletiva, Carla Pintas Marques. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada pelo convite. Se a gente fosse falar de bioética, estaria falando, bom, em tese, a ética da vida. Isso seria tão vasto que não dava para falar nem uma série de programas, mas vamos lá. Então, vamos trazer o assunto para o cotidiano e vamos fazer uma retomada. Assim como o celular domina a nossa vida, sei lá, de uns 4, 5 anos para cá, cada vez mais, na medicina, na ciência de saúde, as técnicas têm evoluído, existem novas máquinas, novos procedimentos, novos tratamentos. E com a sua experiência, eu gostaria que a gente começasse falando sobre o que mais lhe impressionou em termos desse avanço e o que isso implica na vida das pessoas. Então, é importante destacar que o avanço da tecnologia é inerente, né? A gente, como você mesmo citou, o avanço, o celular hoje faz parte do nosso dia a dia. E cada vez mais a gente tem que lembrar que para bons diagnósticos precisos, a gente precisa da tecnologia. Essa tecnologia já institucionalizada, hoje o Sistema Único de Saúde conta com grandes avanços nesse sentido. Então, é importante porque você facilita o diagnóstico, você faz um diagnóstico mais preciso e às vezes mais rápido até. Mas a gente tem que lembrar que por trás do diagnóstico, por trás da máquina, por trás da tecnologia, a gente tem as pessoas. Então, acho que esse que é uma temática que a gente precisa estar sempre olhando com cuidado. Alguém já disse com muita propriedade que o maior bem que alguém pode dedicar, que as pessoas podem dedicar a outra, se chama atenção. E isso eu peço licença para expor meu ponto de vista, né? Isso fica evidente quando você precisa do clínico geral, daquele médico generalista que às vezes nem manobra com máquinas sofisticadas, mas que ouve a pessoa chegar no médico, chegar no profissional de saúde e contar aquilo que ele está sentindo. Isso que você diz é importante porque a gente tem hoje uma formação em saúde, até por conta da tecnologia. A formação em saúde, às vezes, muitas vezes, esquece que entre o diagnóstico e a necessidade do cuidado, a gente tem nada mais importante do que o paciente, o usuário. E ouvir este usuário, fazer ele o protagonista do cuidado, isso é fundamental. Então, a gente não deve nunca esquecer que, independente de ser um clínico geral, a gente pode ter um grande especialista. Ouvir o usuário, ouvir o paciente, a sua queixa, acolher esse usuário é fundamental para a gente poder ter um cuidado adequado. E tudo isso é ética, né? Exatamente. Enfim, mas aí eu quero colocar um outro lado. O SUS é uma proposta universalista de atendimento, mas o que a gente tem visto é uma proposta muito boa. Talvez em nenhum outro país do mundo exista no papel algo tão abrangente, enfim, é tão, digamos assim, humano. Mas o que é que a gente vê? A gente vê hospitais superlotados, a gente vê profissionais médicos sobrecarregados, porque o sistema exige que ele não dá solução para o problema, ele apenas, às vezes, se transforma numa computação de números, num somatório de quantos atendimentos foram prestados. Enfim, e o que há de errado nisso? Que crítica a gente pode fazer? Eu não diria que há algo errado. Eu acho que é importante destacar o Sistema Único de Saúde, ele é único, ele é universal e ele deve dar equidade. Ele é fundamental hoje para a organização da saúde do país. Então, independente do que ele está preconizado por lei, a gente tem hoje problemas importantes de gestão. Problemas esses que esbarram exatamente onde? Na prerrogativa de que o usuário não está sendo atendido da forma correta, no momento correto, com a precisão que se deveria. Então, são vários problemas que a gente poderia elencar, daria vários programas aqui para a gente conversar sobre isso, mas é importante destacar que em algum momento, em alguma medida,
essa relação do cuidado e de olhar a atenção que está sendo dada, muitas vezes fica esquecida, porque você tem a porta da emergência, às vezes, lotada de usuários, de pacientes, que nem com sempre diversas queixas. Nem sempre são doenças emergenciais. Necessariamente sendo atendidos, ou que deveriam estar sendo atendidos naquela unidade. E isso é muito uma característica do modelo que nós nos transformamos em função da gente ter um modelo bioético, hospitalocêntrico, por conta ainda do resquício... Hospitalocêntrico quer dizer, sendo muito centrado para no hospital e naquela necessidade de que é somente o hospital que resolve os problemas de saúde da população. Mas as UPAs não foram, as unidades de pronto atendimento e os antigos pronto-socorros e os SAMUs também não foram criados para, de uma certa forma, evitar que todas as unidades fossem sobrecarregadas por atendimentos que poderiam ser de consultório, por exemplo. Veja, a gente tem, no desenho do sistema de saúde, mais do que nunca a gente tem que lembrar da atenção primária. Ela é o centro de todo esse cuidado. Ela é a porta de entrada do sistema. Ela resolve 80% das necessidades do usuário. A gente tem as unidades de pronto atendimento, o SAMU, que é um atendimento pré-hospitalar móvel. Temos médicos de família em casa em alguns estados? Em todo o país. A gente tem o programa Mais Médicos, que está aí para mostrar a necessidade, a importância da gente fortalecer essa atenção primária, porque é lá que o usuário está. Mas o programa Mais Médicos, na verdade, ele veio para tentar compensar uma distorção de mercado, porque ninguém pode obrigar o médico, não, você agora vai ter que chegar lá, você se formou, você vai ter que cumprir um estágio, um ano em tal lugar. Existem até propostas nesse sentido. Mas o que acontece? Isso pode ser visto até dentro de especialidades. Onde estão os pediatras? O interesse pela pediatria é cada vez menor, porque é uma área complicada, é uma área de muito conflito emocional, enfim. Que solução dá para isso? Uma solução definitiva, não uma solução temporária como tem sido o Mais Médico. Eu acredito assim, se a gente tivesse essa solução definitiva, ela já teria sido tomada. A gente tem alguns paliativos para a gente fazer, para tomar a tomada de decisão com relação ao programa Mais Médicos, ela é um processo que a gente conta com médio prazo para ela acontecer. Então, a inserção de médicos, seja ele cubano, não cubano, de fora, com formação dentro do país, fora do país, com revalida, sem revalida, a gente não está entrando nesse mérito. Sim. Mas o programa em si é levar o quê? Médicos, profissionais médicos, para o interior do país. Mas não existe estrutura. Não existe estrutura. Eu acho que assim, ele leva este profissional para esses lugares. E esse profissional, em especial, ele vai atender na atenção primária. Junto com esse processo, a gente tem o fortalecimento da atenção primária com reforma das unidades básicas, que está previsto pelo Ministério da Saúde já há bastante tempo, a reorganização do processo de trabalho dentro das unidades básicas de saúde junto aos seus municípios. E é esse o núcleo, vamos dizer assim, mais importante para a gente poder conseguir conduzir um atendimento de saúde adequado. Aquilo que vai para a porta do hospital deveria ser somente aquilo que ou foi encaminhado pelo médico, pelo clínico geral, pelo médico de família em especial, e que tem uma necessidade de um atendimento hospitalar, um atendimento ambulatorial especializado, porque esse é o desenho da rede que a gente estabelece. Porque o profissional de saúde não tem uma carreira de Estado? Quer dizer, na verdade, eu pergunto se você é favorável à criação de uma carreira de Estado que privilegiasse o profissional de saúde? Então, veja, quando a gente fala a carreira de Estado para o profissional médico ou para qualquer outro profissional de saúde, eu acho que você vai contra a necessidade de que eu possa escolher o que eu quero fazer. O mercado é um pouco tendencioso. Então, se você tem hoje a necessidade de o médico pensar em que ele, a partir da sua formação, onde quer que ela tenha ocorrido, ele poder ficar naquele local onde ele formou, onde há a necessidade daquele profissional, e a carreira desse profissional não necessariamente ser uma carreira nacional. Eu estive agora em contato com vários médicos que têm décadas de formados, pessoas da mais alta qualidade, assim, profissional, com grande experiência em várias áreas da medicina, e eu fiz a seguinte pergunta a elas, assim, olha, como se pode fazer com que
o que vai atrair? Por exemplo, um especialista ou um médico que trabalha numa determinada área que é problemática, que não tem resolutividade a se deslocar para um local onde ele não vai encontrar transporte, não vai encontrar segurança, não vai encontrar material para trabalhar. Só existe uma resposta: um salário melhor. Sim, eu vou te dar um exemplo. Muito antes da gente estabelecer pelo governo federal a proposta do programa Mais Médicos, muitos municípios distantes, eu conheci municípios na Ilha de Marajó que pagavam R$30 mil para um profissional médico. E eu não encontrava esse profissional. Ele passava 15 dias na cidade e os outros 15 dias a população ficava desassistida. E ele tinha apenas, então, somente uma unidade básica de saúde. Então, não é hoje mais tão somente o salário que traz e que agrega o profissional ao sistema de saúde. Eu acho que mas é importante ver que, mesmo que o médico ganhe um profissional de saúde, eu conheci uma enfermeira lá em Jutaí, 10 anos atrás, quando esse programa de incentivo, na época, pagava R$10 mil, ainda era governo, não, foi mais tempo que ainda era governo Fernando Henrique. Mas a moça que era de São Paulo, que estava lá, que é para quem convergiam todos os problemas, que era uma pessoa competentíssima, já não queria mais ficar ali. De fato, não é o salário, mas também não tem condições de trabalho. Então, isso vai minando por isso que eu lhe digo assim, quando a gente toma uma decisão política de estabelecer um programa, por exemplo, o Programa Mais Médicos, ou o nome que você quiser dar, a gente teve o Provab junto com a proposta, a gente tem que lembrar que, junto com levar o profissional para aquela localidade, mais do que nunca é importante que esse profissional tenha condições adequadas de trabalho. E isso depende do que, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente conta com a descentralização. Então, é fortalecimento dos municípios, porque são esses os municípios que têm que dar as condições necessárias. Mas existe uma crítica de que muitos municípios demitiram médicos para que o governo federal lá colocasse médicos do programa Mais Médicos. Essa é uma crítica importante que você coloca, porque em algum momento um profissional que está sendo demitido da carteira, da folha de pagamento do município, o fato dele estar sendo demitido quer dizer que ele vai desonerar o município em pagar o seu salário e ele vai contar com um profissional médico pago pelo governo federal. Então, essas são questões que a gente tem que ter um enfrentamento. Mas eu queria chamar a atenção de que, em algum momento, a gente tem que formar o profissional de saúde e não só o profissional médico. A respeito disso, com um olhar para a atenção primária, com um olhar para o usuário, esquecer um pouco da tecnologia dura e lembrar dessa relação que é fundamental. Isso acontece em que melhoramos ou pioramos dentro das escolas superiores, dentro das faculdades? E nesse aspecto, a atenção na relação médico-paciente, relação profissional de saúde-paciente. A gente tem diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares da saúde hoje, cada vez mais, de todos os cursos da saúde, têm feito um direcionamento para a atenção primária. Ou seja, se eu formo um profissional com capacidade técnica de dar minimamente condições daquilo que é o desejado do usuário, não só o tratamento da doença, porque a gente tem que lembrar que a gente é um país onde a gente tem um número importante de pacientes diabéticos, hipertensos, a gente ainda está cometido de doenças infecciosas, por exemplo, a tuberculose, a hanseníase. Se eu tenho um profissional que tem um olhar apurado para essas condições, que são as condições naturais da população brasileira, eu vou, com certeza, estimular que ele atue mais diretamente frente à atenção primária e deixar para poucos profissionais a especialidade médica em especial. Então, por exemplo, um neurocirurgião, eu não tenho nenhum problema na formação do neurocirurgião, mas ele não me faz nenhum favor estar num município de 5 mil habitantes no interior da Amazônia. Então, a gente tem que lembrar que essa distribuição muitas vezes é desigual, porque o mercado chama esse profissional que acaba de fazer a faculdade e mesmo que ele tenha tido uma boa formação, o mercado o coloca na seguinte posição: faça uma residência, e não só para a medicina, a gente tem hoje a enfermagem também cada vez mais voltada para a residência, faça uma residência onde você vai ter um mercado de trabalho mais adequado. E deixar o Sistema Único de Saúde, no que se refere à atenção primária, desassistida destes profissionais. Bom, aí eu quero comentar um fenômeno recente, já após saída dos médicos cubanos aqui. Algumas faculdades anteciparam a formatura dos médicos que nem fizeram residência. Outorga antecipada. Outorga antecipada para que eles pudessem atender o chamado dos mais médicos. Isso presume
faz presumir que nem sempre é necessário que exista a residência médica. É importante que a partir da formação dos 6 anos do curso de medicina... Você tem um generalista. É um generalista. Ele não tem nenhuma formação de residência, nem residência de medicina de família, nem de clínico geral, porque ele precisa de uma residência de clínica médica para ser clínico geral. Então, ele é um médico generalista. Ele tem condições mínimas de atender onde? Na atenção primária. Colocar em prática, é exatamente essa a proposta. Mas veja, a gente tem que lembrar que os números estão mostrando outra coisa. A gente fez outorga antecipada de várias faculdades para poder, os CRMs todos se organizaram para fazer receber esses novos profissionais, dar-lhe o registro do conselho, que tem uma sequência, um número grande de documentos, mas esses profissionais não estão assumindo seus postos de trabalho. Então, é importante destacar... Ainda não chegamos ao final. Não chegamos ao final dos editais, mas é importante, assim, isso já é um processo que já aconteceu anteriormente, desde 2013, quando o programa foi lançado. A partir do momento em que você tem o edital, tem o chamamento, nem sempre todos vão se habilitar aos postos de trabalho. Estão habilitados, porém não... o tempo de permanência, historicamente... Não permanecem, exatamente. Bom, mas de qualquer forma, há que se pensar numa solução mais definitiva. Isso é, de fato, um problema de gestão. Agora, eu queria ainda, não sei se teremos tempo, porque o diretor, mas pelo menos aqui não fui chamado a atenção ainda, para uma outra questão. Nós temos questões morais, como aborto, como questões de orientação sexual, então tudo isso converge também para o consultório dos ambulatórios, para os hospitais. Então, e que desafios são postos hoje diante da relação do profissional de saúde com o paciente? É importante que a gente está retomando aquilo que a gente começou falando no programa, né? Essa relação profissional de saúde, eu não queria só chamar a atenção do médico, mas a relação do profissional de saúde com o paciente, com o usuário, ela é fundamental. Ele tem que ser ouvido nas suas necessidades. O acolhimento, e não o acolhimento apenas e tão somente eu tenho uma cadeira estofada adequada para atender esse paciente. Não, não é isso. É você ouvir, uma escuta qualificada. E quando a gente faz a escuta qualificada, a gente tem que se despir daqueles preconceitos que a gente carrega. Se ele é um transexual, se ele é uma paciente que se submeteu a um aborto. Então, a gente faz a escuta qualificada e a gente tem o envolvimento do usuário. E a partir do momento que a gente tem o envolvimento do usuário, o tratamento se desenvolve de uma forma muito mais adequada, a adesão ao tratamento é muito mais adequada. Até onde interferir ou não interferir ou ficar neutro? Por exemplo, uma mulher vai ao consultório e se queixa de que sofre agressões do marido. Isso é um delito criminal. Sim. Né? Até que ponto o profissional de saúde deve interferir ou não? Deve comunicar interferir, isso ou não? Deve interferir. E existe, inclusive, um chamamento para os profissionais de saúde fazerem a notificação. Em especial, a porta das emergências tem a notificação da violência. Existe essa notificação, como pela Secretaria de Vigilância e Saúde está estabelecida a notificação dos casos de violência. E mesmo num consultório, num atendimento ambulatorial, encorajar esse usuário, por isso a relação do profissional com esse usuário tem que ser muito próxima, para você conseguir convencer esse usuário de que ele deve não apenas denunciar, mas procurar formas de como transportar essa vivência que ele está tendo em outras questões. No caso do aborto, por exemplo, em que está envolvida não só uma vida, está envolvida a vida da mãe, mas a vida do feto também. É uma questão muito complexa, essa questão do início da vida. Sem entrar em qualquer detalhe de religião aqui, mas se o profissional recebe uma paciente com um aborto provocado, como agir nesse caso? Isso não é um fato novo, você não, isso é muito corriqueiro. O que a gente percebe e verifica é que muitas vezes, na porta das emergências, os abortos provocados nem sempre são relatados pelo usuário. A usuária não vai dizer que cometeu um aborto, porque ela sabe que é crime. E se disser? Mas o profissional de saúde sabe que ela cometeu um aborto. Mesmo que diga, a gente tem que tratar o paciente. A gente tem que tratar a condição. A partir da interferência do profissional de saúde, não deverá. Quem está interrompendo a vida. Não é obrigatório se transformar numa ocorrência policial? Não. A gente tem por obrigação ética de juramento
desse profissional atender a esse usuário e salvá-lo, e dar as melhores condições de vida naquele instante. A confidencialidade entre... É fundamental. Bom, vamos a outro caso aqui que é bem corriqueiro também, enfim, pessoas que têm doença terminal, que o profissional de saúde tem que dar essa comunicação a essa pessoa ou a família também. Como proceder nesse caso? Veja, eu vou colocar mais, sim, um colega de natação, ele deixou de ir durante alguns dias, era um cara extremamente saudável, de repente ele apareceu com os olhos amarelos, icterícia. Eu soube que ele tinha sido internado. Fui visitá-lo e ele não sabia o que ele tinha, então, mas depois se soube que era uma doença até de diagnóstico evidente diante do sintoma que ele tinha. Mas ele ficou sem saber até o último instante. Veja, a gente tem... Que crítica se faz a esse tipo de comportamento? A gente tem questões importantes para a gente pensar. Dentro hoje das escolas de saúde, a gente tem trabalhado a terminalidade do paciente. O usuário que tem... Desculpa, mas isso não é muito técnico? Não, assim? Não é técnico. E aí vai do feeling de cada profissional. Ele tinha uma vida ativa, ele queria voltar para casa e queria saber por que não voltava para casa. Não vai chegar um equipamento para melhorar seu diagnóstico. Então, e ele tinha decisões importantes a tomar. São casos bastante específicos, cada um tem uma história a contar. O que a gente tem que lembrar é que, a partir do momento que você tem sob sua responsabilidade um paciente, ele tem o direito, é direito do paciente, ele saber qual é o seu diagnóstico e qual é o seu prognóstico, a menos que ele diga que ele não queira saber. E quando a gente tem um usuário que está na terminalidade, ou seja, ele tem uma doença em que ele tem um diagnóstico de curta duração, ou seja, a morte é iminente, a gente tem que lembrar que é necessário que ele saiba, ele tem que saber esse resultado, desse cuidado que ele vai ter que ter a partir de então. E a família, a mesma coisa. Então, faz parte da cartilha dos direitos do usuário, da cartilha dos pacientes. E, novamente, eu volto para a formação do profissional de saúde. Vai de cada formação. Então, muitas vezes a gente sabe que tem profissionais que não conseguem fazer esse tipo de relação, não conseguem dar um resultado ou dar uma notícia de um prognóstico fechado para o paciente. Mas tem profissionais que têm essa capacidade. Então, vai muito dessa sensibilidade. Não existe uma regra. Muitas vezes, o fato do usuário ficar sabendo do seu resultado pode ser muito pior do que se ele não soubesse. Então, em alguma medida, não existe uma regra, não existe uma receita de bolo estabelecida. Existe a sensibilidade, o feeling de cada profissional de saber como agir com cada uma dessas pessoas. Mas não, isso, de fato, essa linha é muito tênue, o que separa uma coisa de outra. Então, na verdade, colocando você na posição de uma professora, você saberia discernir entre os seus alunos, aqueles que seriam capazes de aprender ou não aprender, para fazer uma comunicação? Isso é importante que você está dizendo, porque na verdade não é o aprender, é o que cada um traz dentro de si. Cada vez mais a gente tem trabalhado dentro das escolas as práticas integrativas. Então, práticas de meditação, práticas de constelação familiar, práticas de meditação em especial, que vão fazer com que estes profissionais, futuros profissionais, tenham um pouco mais de sensibilidade. Ouça mais o usuário, não ser tão prescritivo, não tomar só a ação de eu preciso ter o diagnóstico, fechar o diagnóstico e fazer um tratamento invasivo, com medicamento, com tecnologia. Então, a gente precisa lembrar que a gente precisa fazer essa formação e, obviamente, que tem pessoas que têm mais sensibilidade e que se voltam mais a essa abordagem. É de cada profissional. O que a gente espera é que, a partir do momento que um indivíduo, uma pessoa, se coloca no papel de cuidar da saúde de outras pessoas, ela tem que estar com o coração, e não só o coração, ela tem que estar com a alma aberta para atender todas essas necessidades, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Você pode ter um usuário hoje que tem uma necessidade bem conduzida e, de repente, ele ficou com o pé diabético, perdeu a perna, e aí? Você dizer, vou ter que amputar a tua perna. Então, as condições dessas pessoas precisam ser enxergadas pelos profissionais de uma maneira muito particular. E, mais do que nunca,
a formação é importante. A gente deseja que as escolas de saúde, que formam médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, tenham um pouco mais de sensibilidade, consigam dar um pouco mais dessa visão para o seu aluno, porque é disso que a população está precisando. Equipamento a gente tem, medicamento a gente tem, protocolos a gente tem, a gente precisa de pessoas que cuidem bem de pessoas. Mas isso aí em termos, porque nós estamos... não estou entrando na crise da saúde, do financiamento, enfim. Você reconhece que existe um problema de gestão. Com certeza. Não só um problema de gestão. A gente tem um subfinanciamento do sistema de saúde. Dentro desse problema de gestão, você colocaria essa pressão em cima do profissional para que ele atenda, cumpra um determinado número atenda um número de pacientes? Com certeza. Por exemplo, você tem que dar conta de 10 atendimentos por período. Às vezes é humanamente impossível, você não consegue ouvir o usuário. Então, aí vira aquela consulta de 5 minutos, 1 minuto. Vou lá, prescrevo, vem o próximo. Então, essa é uma pressão importante. Esse é um problema que a gente tem enfrentado corriqueiramente dentro do sistema de saúde. Não só do sistema de saúde, mas dentro da prática clínica tem sido a constante. Carla Pintas Marques, especialista em gestão de saúde. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você pode rever este ou qualquer outro programa no site senado.leg.br/TV. Mande suas críticas, é de graça, pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 22 11. Cidadania agradece a atenção, um abraço a todos e até a próxima.